vamos utilizar esta animação para tentar perceber melhor o efeito fotoelétrico. Temos aqui uma fonte de radiação eletromagnética. Podemos controlar o comprimento de onda dessa radiação e a intensidade. Esta luz está dirigida para o cátodo de uma ampola de vácuo e o objetivo desta experiência virtual é verificar se a incidência da luz no cátodo provoca ou não a ejeção de eletrões. Vamos experimentar, por exemplo, aqui com um vermelho e vamos verificar se existe ou não corrente elétrica. Essa verificação pode fazer-se através deste amperímetro inserido no circuito, verificando se existe ou não corrente elétrica. Repare-se que para o vermelho não existe qualquer ejeção de eletrões. Sabemos que ao diminuir o comprimento de onda estamos a aumentar a frequência. Por exemplo, escolhendo agora aqui um laranja, verificamos que também não existe qualquer corrente elétrica. Reparem que do vermelho para o laranja diminuímos o comprimento de onda e, portanto, aumentamos a frequência. Logo, a energia de cada um dos fotões. E se alterarmos a intensidade, estamos a alterar o número de fotões emitidos por unidade de tempo. Se não, vejamos aqui nas opções, mostrar fotões, e vamos pôr a intensidade ao máximo. Com a intensidade da fonte no máximo, esperaríamos que houvesse ejeção de eletrões, mas verificamos que não existe qualquer corrente elétrica. Trata-se de uma grande desilusão, uma vez que a energia da radiação incidente globalmente aumentou bastante. Mas não nos esqueçamos que a energia de cada um destes fotões manteve-se constante quando eu alterei a intensidade, uma vez que a frequência manteve-se nos 621 nanómetros. Vamos então colocar aqui a intensidade, por exemplo, aqui num valor intermédio, 50% ou 52%, e agora escolhemos aqui uma frequência maior, portanto diminuímos o comprimento de onda. Vamos diminuindo, e quando chegamos aqui, algures no verde, indica aqui alguma corrente elétrica. Portanto, a radiação verde provocou a ejeção de eletrões, que são aqui apresentados por estas esferinhas azuis. Reparem que se aumentarmos a intensidade, aumenta o número de fotões incidentes e, em consequência, o número de eletrões ejetados. Mas a energia de cada um desses eletrões, que podemos ver aqui neste gráfico à direita, não sofreu variação significativa. Se aumentarmos a frequência, portanto diminuindo o comprimento de onda, os eletrões ejetados saem com maior energia cinética. Isso pode seguir-se aqui neste gráfico da direita, em que se representa a energia cinética dos eletrões em função da frequência da radiação incidente. Quanto maior a frequência da radiação incidente, maior a energia cinética dos eletrões ejetados. Reparem ainda que, se alterarmos a intensidade da radiação, o número de eletrões ejetados varia, mas a energia de cada um deles não sofre qualquer variação. A energia cinética. Vamos agora mudar de substância. Portanto, eu vou colocar aqui no verde, porque já sabemos que para o sódio a radiação deste comprimento de onda produz efeito fotoelétrico. Estamos aqui a ver alguma corrente elétrica. Vamos mudar para outra substância, por exemplo, o zinco. Verificamos agora que para o zinco
a radiação de cor verde não produz efeito fotoelétrico. Não existe qualquer injeção de eletrões, mesmo com a intensidade ao máximo. Vamos então aumentar a energia de cada um dos fotões, ou seja, diminuir o comprimento de onda. E mesmo com uma radiação de cor violeta, aqui por volta dos 400 nanômetros, não existe ainda efeito fotoelétrico. Só aqui na zona do ultravioleta é que começamos a notar alguma corrente elétrica. Portanto, só na região do ultravioleta é que existe efeito fotoelétrico. Isto mostra-nos que para cada metal existe uma frequência mínima a partir da qual é possível a injeção de eletrões. Essa frequência mínima tem a ver com a energia necessária, a energia que é necessária para libertar cada um dos eletrões do metal. A intensidade da radiação não afeta, como vimos, a energia de cada um desses eletrões injetados, mas apenas o número de eletrões injetados.